o retorno do Bom Filho. Que está tendo problemas em casa. Dudu vai embora ou vai ficar? Não, vai ficar. Vai ficar ou vai embora, Dudu? Dudu! Ixi! Na última semana, a relação entre Dudu e a diretoria do Cruzeiro foi marcada por tropeços. Depois de 3 partidas no banco de reservas, o atacante não foi relacionado para o jogo contra o Vasco. O motivo da suspensão não era o motivo da entrevista, o motivo da suspensão era um motivo interno, que todos os intervenientes estavam a par da situação. Mesmo com a vitória, mesmo até com o choro do Cássio, a manchete da partida ficou de fora das 4 linhas. Começando com esse sinal do presidente Pedro Lourenço. Neste momento não existe nada, e só um jogador que não foi relacionado, que depois veremos quais são as soluções e qual é a resposta que o clube vai dar. E olha que esse retorno de Dudu ao Cruzeiro teria acontecido ainda na janela do ano passado. Teve até anúncio do clube e um incentivo ferrenho da presidente do Palmeiras. Eu dei de acordo, o Cruzeiro deu de acordo e eu espero que o atleta também deu de acordo, que honre com o compromisso que ele firmou com o Palmeiras e com o Cruzeiro. Fato é que o atacante permaneceu na equipe paulista até o fim do ano e as polêmicas entre Dudu e Leila Pereira não se encerraram quando ele veio trabalhar no Cruzeiro. Aqui em Belo Horizonte, o atacante tinha o status de titular com Fernando Diniz, mas tudo mudou com a chegada de Leonardo Jardim. Durante uma reunião com o presidente da SAF, após a derrota para o Muxuruna na Copa Sul-Americana, Dudu teria pedido a demissão do técnico. No entanto, o português tem o respaldo de Pedro Lourenço e Dudu foi para o banco de reservas. De acordo com o staff, o atacante está tranquilo e se o clube quiser é só pagar a multa rescisória. O contrato dele com o Cruzeiro vai até o fim de 2027. Resta descobrir se Dudu chega até lá. O povo precisa se ligar. Cruzeiro liberou o Dudu dos treinamentos da semana, tudo caminha para a saída do atacante, né? E aí o Thiago Fernandes apurou aqui uma informação e parece que tem sondagem, sim. 2 clubes querem levar o homem, Thiagueira. É isso mesmo, HG. Boa tarde para você, para todo mundo de casa, para os nossos amigos. A verdade é que Botafogo e Santos fizeram consulta ao Cruzeiro, diretamente ao clube, não conversaram ainda com o staff do jogador, que a princípio diz que ele gostaria de ficar e que não só gostaria de ficar. Caso seja liberado, seja dispensado de fato, o Dudu gostaria de receber o valor da multa, ou melhor, o valor restante do contrato, que dá entre 60 e 70 milhões de reais. O Dudu tem contrato com o Cruzeiro, mais 2 anos e meio de contrato, um salário ali próximo de 1,5 milhão de reais mensais. Então, nesse momento, o Cruzeiro, caso queira a saída do Dudu, terá que desembolsar o valor do contrato, pelo menos é isso que diz o staff do jogador. E Botafogo e Santos fizeram consulta para saber se é possível levá-lo na próxima janela de transferência. Mas você não conseguiu nenhuma informação sobre que tipo de negócio, não, né? Não, ainda não. Se é empréstimo, se é... Só consulta, na verdade, né? Para saber. E aí, Eu vai acredito sair? que o Cruzeiro deve querer emprestar e negociar parte do salário, não? Eu honestamente acho que o Cruzeiro quer, assim, se livrar dele. Ô, Thiago, o contrato dele é até dezembro de 27? Isso. Dezembro de 27, então dá 24 meses. Ele chegou quando? Mais 6. Janeiro de agora. 30 meses. 30 e... Mais 31. Não. Maio, junho. 27. Maio, junho. 24, 25, 26. 32. Não, peraí. 25, 26, 27. 3 anos. Mais esses 8 meses. Dá 36 meses mais 8, 42. 42 meses? 42 meses. Pela multa rescisória, a gente tem uma ideia do salário dele. Eu achei um negócio cavernoso, eu fui inclusive enganado. Eu fui enganado. Nós fomos. Porque, nós fomos enganados, porque a fonte que nos passou a informação, né? E aí não dá para confiar mesmo, né? A fonte que nos passou a informação da primeira refugada para a volta do Dudu meses depois, disse assim, não, agora ele vem numa situação muito diferente, é menos da metade do valor. E nós estamos vendo que não, o salário dele é na casa de 1,5 pau, né? Então, quer dizer, enfim, isto posto, valor liberado para procurar um rumo e entregaram para o Alexandre Matos e disse, essa demanda é sua, resolve. É isso.
boa tarde para você. Notícia até que, boa tarde para os amigos aqui que nos assistem. Samuel Venâncio, ainda ontem à noite, o Cruzeiro hoje não trabalha em hipótese alguma com a possibilidade de pagar o valor integral do contrato, da multa do contrato do Dudu, em caso de saída, que é realmente o que está na iminência. Vai demorar alguns dias para acontecer, a gente não sabe a forma como isso vai se dar e é quem tem a incumbência de resolver da maneira menos danosa, menos danosa, ou seja, o dano já está causado à instituição Cruzeiro com a situação do Dudu. Quem vai ter a incumbência de resolver exatamente, de minimizar neste momento a crise financeira no caso do Dudu, é exatamente o CEO de futebol, Alexandre Matos, responsável direto pela vinda do atleta. Essa é a incumbência hoje do Pedro Lourenço para que isso seja resolvido, repito, de uma maneira a não lesar mais ainda o clube financeiramente. Hoje, o Cruzeiro, repetindo mais uma vez a informação trazida ontem pelo Samuel Venâncio à noite, o Cruzeiro não trabalha, Thiago acabou de trazer a parte do staff do atleta, e o Cruzeiro, a instituição, não trabalha de maneira alguma com a hipótese de rescisão pagando o valor total da multa. Então, as partes vão precisar de se sentar, Alexandre Matos, André Cury, Dudu, Pedro Lourenço, se for o caso, e tentarem chegar em um acordo em comum. Acho que, independente do que seja fechado, uma das partes vai ficar um pouco mais insatisfeita, mas creio até que o Cruzeiro, a instituição, vai tentar resolver isso da melhor forma para si. Vejamos como que vai andar realmente cenas dos próximos capítulos, só para passar para os amigos. Em um dia, HG e telespectadores, que a gestão do Pedro Lourenço completa um ano de Cruzeiro, né? No dia 29 de abril do ano passado, aquela reunião com o Ronaldo, a presença do Alexandre Matos também. E essa situação diz muito um pouco do que o Cruzeiro se tornou nos últimos 365 dias, né? Ingerências com relação ao elenco, vazamento de situações internas. Então acho que é momento do Pedro também aproveitar essa data e fazer um balanço, entender que a continuar desta maneira, fora os resultados esportivos que não acontecem, o Cruzeiro vai caminhar para chegar naquilo que ele pretende, vai ser um caminho mais difícil. Primeiro, boa tarde aí, Everton, Thiagos, Elton, turma de casa. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui para não ser mal interpretado, mas eu acho que nesse momento o Dudu ganhou na loteria. Por quê? Porque o que acontece com o Dudu era tudo que ele gostaria que pudesse acontecer para ele sair do Cruzeiro. Porque tudo agora caminha pró Dudu. Porque o Dudu tá como se fosse uma vítima, ele tá bem à vontade. E quem tá com a batata quente na mão chama-se Alexandre Matos. Por quê? Se o Dudu chegar lá e falar assim, meu amigo, eu tenho contrato para poder continuar, eu tenho contrato. Mas o futebol sempre vai E ser aí? assim. Não, mas é porque o ato, o gesto... Por causa do contrato, né? Do basado do contrato. Do que o Pedrinho fez, ele poderia ter agido de uma maneira diferente, tentado um acordo entendido e até feito o Dudu falar, olha, eu não me sinto à vontade aqui no Cruzeiro por causa disso. Já que você não se sente à vontade, vamos fazer uma coisa? Vamos Rescisão tentar amigável, vamos arrumar um time pra você. Ele poderia levar de outra forma. Agora, Você quando o acha que Pedrinho o faz efeito isso aqui e fala, eu não quero se você... tornou mais difícil. Ficou mais difícil de acordo. Você se coloca no lugar do Dudu. Você vai abrir mão de alguma coisa pra poder... Em prol do quê? Em prol do cara que chegou pra você publicamente e falou que você estava fora? Então, eu vejo que agora, eu concordo com você, agora está nas mãos do Alexandre Matos fazer o melhor trabalho dele no Cruzeiro nesses 365 dias que ele está contratado pelo Pedrinho, nesse um ano que está completando. Porque fazendo uma conta de padaria aqui, pelo número que o Thiago acabou de colocar pra gente, que é o tempo de contrato dele, a gente fazendo uma divisão, chegaria nesse valor de 1,5 milhão, que é o salário dele, e a gente fazendo a multiplicação, seria de 63 milhões de reais. 63 milhões de reais é o que o Dudu teria a receber do Cruzeiro. Um cara que jogou 17 partidas e teve 2 gols marcados e nenhuma assistência. Ou seja, ele entregou um nada e agora cabe ao Alexandre Matos, ele chegou com o status de mais um grande jogador contratado nesse movimento que o Cruzeiro fez na janela de dezembro, janeiro, e não vai entregar absolutamente nada ao Cruzeiro.
está entregando um desconforto, é um desconforto para a instituição, o que o Dudu está entregando. Lembrando, mais uma vez, 17 jogos, 2 participações em gols. É pouquíssimo para um Dudu que chegou rotulado. E os valores de 63 milhões. Eu estou repetindo para o torcedor entender a dimensão que é esse movimento que está acontecendo para a saída do Dudu. Então, cabe ao Alexandre Matos fazer a melhor negociação dele nesse curto espaço de tempo junto ao Cruzeiro. Sabe o que eu acho? De não deixar esses 63 milhões chegar até o Dudu, porque, pô, é uma loucura isso. O caso do Dudu, ele é muito pior pelo que ele fez extracampo também. É semelhante à situação do Matheus Pereira. Quando eu falava que meu problema com o Matheus Pereira, ou com as atitudes do Matheus Pereira, são em relação às atitudes dele no microfone. Então, mas o Dudu não levou pro vestiário, Thiago? Então, eu acho que o Dudu extrapolou. Isso é extracampo. Isso é extracampo. Então, mas extrapola. Não. O ponto não é esse. O ponto pra não é falar esse. do Matheus, entendeu? O Dudu... Não. Eu tô dando um exemplo que, assim, pelo qual eu me incomodava com a permanência, por exemplo, do Matheus naquele momento. Sim. Não era pelo que ele fazia dentro de campo. Pelo contrário, dentro de campo, eu ainda acho que o Dudu rendeu bem em alguns jogos. Ou na maioria deles. Depois que ele se tornou reserva, que pra mim ele some do time completamente. E aí parece que birra de menino mimado. É o que me parece. Tá? É o que me parece. O Dudu, depois dele ir pro banco, ele me parece um menino mimado que tá fazendo birra. Então, assim, o que me incomoda no Dudu é o extracampo também. É entrevista, que ele fala que não entendeu porque foi pro banco. É ir pro vestiário e falar um monte de merda. Pois é, o lance do vestiário foi antes da zona mista. Foi, né? Foi antes da zona mista. Foi logo depois do jogo contra o Palestina. Então, quando ele saiu, quando ele estava no vestiário, antes de passar na zona mista e falar o que ele falou, ele já tinha soltado dentro do vestiário. Mas ele deve ter tomado uma bronca. Por quê? Porque ele achou ruim de ser substituído no jogo. Ele não queria ter sido substituído. Se você vai olhar o jogo que ele estava fazendo. Esse jogo ele fez mal. Não, e outra coisa. Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, ele entra mal. O Valu chamou contra o Red atenção. Bull Bragantino, eu acho que depois contra que o Bahia, reserva, que o jogo já estava ganho, ele entra mal. Não, é que no dia seguinte ao jogo do Red Bull Bragantino, você falou aqui, o cara entrou e aí atizou o tema até de, parece que tá roubando dentro de campo. Roubando é escondendo o jogo. Mas eu acho que antes ele estava indo bem. Não, cara, o último jogo que o Dudu fez alguma coisa, Thiago, na minha visão... E o time perdeu, foi um chute ruim. Exato, Thiago. De lá pra cá, cara... Mas então, enquanto ele... Esse é o problema. O que me parece no Dudu é que ele é mimado. Então se você virar reserva, você não pode jogar. Então, você não vai se dedicar. Esse é o E problema. é de um egoísmo, essa situação, Sim, é de um egoísmo egoísmo tão grande, porque hoje o meio-campo do Cruzeiro ele é formado por 2 jogadores, o Romero já fazia parte desse meio-campo, mas o Christian e o Lucas Silva ganharam a condição de titulares depois de entrar e jogar. Por que o Dudu, ao perder, também não pensou desse jeito? Eu vou retomar minha função. Esse é o problema, eu concordo com você. Cara, isso é uma loucura. Porque ele tá no grupo de pessoas que estão dentro do Cruzeiro, mas que estão pensando em si, antes de pensarem na instituição. Isso já explica pra gente a situação dele no Palmeiras com o Abel. Claro. Exato. Está explicado já o porquê que ele E aí, passou. quem trouxe Breno? No caso, o Alexandre Matos tinha que ter se cercado disso, tá? Não adianta colocar na conta do torcedor mais essa, porque não tá na conta do torcedor. Essa eu acho muito conta do Dudu, viu? Imagina. O Dudu veio aqui sozinho, assinou, produziu os próprios... Thiago, dificilmente você coloca alguma coisa que acontece no departamento de futebol a quem é responsável do futebol, não seria diferente dessa vez, né? Por que ia ser diferente dessa vez? O Lautaro... Não seria diferente. A responsabilidade é do Dudu. Mas o Lautaro, ele caiu de paraquedas aqui. Lautaro, Gamarra... Ele caiu de paraquedas. Eu tô citando 3. O Lautaro, eu não coloco o Lautaro na mesma frase do Dudu. O que eu tô falando é outra coisa. Tecnicamente, o Lautaro responde menos que o Dudu. Compromisso, o Lautaro tem muito mais que o Dudu. Esbarra na qualidade técnica. Mas aí é fácil de perceber, né, irmão? Aí o que eu quero dizer? Olhou pro jogo, você já Aí o que eu quero dizer? Quando o Léo Jardim chegou e começou a avaliar o elenco, cara, sinceramente, se formos analisar friamente o que justificaria, principalmente agora, que a gente ficou sabendo que o salário dele é £1,5 pau no Cruzeiro, o que justificaria um contrato tão longo com um salário tão alto? É aí que tá. Cara, então por isso eu posso questionar o diretor de futebol. É isso. Eu posso questionar. Você amarrou um contrato muito mal amarrado.
Você estava amarrando um contrato tão longo com um jogador que foi problema no Palmeiras, que não estava jogando como titular do Palmeiras, que a presidente deixou claro que ele só iria cumprir o contrato e mala para ele. Então, eu acho que todos os antecedentes... Agora, muita gente vai estar falando, Elton, agora fica fácil falar. Não, mas eu sou comentarista. O Alexandre é profissional dessa área. Ele tem que ter uma visão, como dizia no Thundercats, além do alcance. Sem dúvida. Então ele não pode amarrar um contrato tão mal amarrado com o Dudu, dando essa possibilidade. Gente, o Cruzeiro Você tem que colocar pode, o IC. o Cruzeiro pode ter que passar ao Dudu de valores contratuais 63 milhões de reais. É reforço. É perder a oportunidade de reforçar esse time. O Cruzeiro vai ter que passar 63 milhões de reais. Aí alguém com certeza está dizendo em algum lugar assim, mas quando contratou vocês apoiaram. Peraí, eu acabei de fazer uma ressalva aqui de que nós fomos enganados. Porque na oportunidade eu falei assim, pra mim só se justifica a vinda do Dudu pro Cruzeiro se for um negócio com ótimo custo-benefício. Porque fomos informados, eu e o Thiago Fernandes, fomos informados que ele viria para ganhar menos da metade do que foi a primeira proposta. Aí... eu já olho para a primeira proposta e falo, peraí, se ele veio para ganhar menos da metade, olha o tamanho do absurdo agora, tá? Se ele veio para ganhar menos da metade da primeira proposta, então a primeira era de 3 milhões? O que foi informado para mim e para você é de que ele veio para ganhar menos da metade. E que a primeira eu imaginei que seria era de 2.200. 700 pila e tal, né? E a informação que deram pra gente é que a primeira proposta era 2.200. Entre 2 e 2.200. Não justifica. Você tira um jogador como o Dudu, que lá no Palmeiras eles não queriam, não estava sendo utilizado. Teve a questão da ficou um tempo fora, depois voltou e o Abel não estava. Eu não sei se o Abel não estava colocando para jogar porque não agradava dar resposta dentro de campo ou se tinha outras questões. Fato é que ele refugou na primeira e aí o Cruzeiro ficou grandão. Só que o Cruzeiro errou feio porque o Alexandre Matos mandou divulgar que estava fechado e eu acho que ele mandou divulgar na oportunidade para forçar o Dudu a mudar de opinião. Porque ele tinha dito que viria, pediu para vir, depois ele não conseguiu. Ele não conseguiu vir por causa da pressão. Pessoas próximas ao Dudu têm a mesma impressão que você. Tá terminando como começou a história do Dudu. Que mal pra cacete. Errado. Mal pra errado. cacete. É isso. Gente, eu fiz a conversão aqui agora, dá 11 milhões de dólares. Se tiver que pagar essa multa, 11 milhões de dólares. Mas, gente, isso aí é a perder de vista. Ô, Tiagão, dentro da sua experiência... eu vou te dizer o Cruzeiro mais, tá? hoje não trabalha com essa hipótese. Não, mas é informação. Não, claro, você está trazendo o que está escrito. Isso. Tudo Se bem, o Alexandre Matos não conseguir brigar com isso. O Alexandre tem que reverter. se ele não conseguir resolver, eu acho que ele vai pagar o pato. O Alexandre tem uma pergunta aqui pro... Não, tá no colo dele. Vou só fazer uma pergunta. Diga. Você que acha, o Matos já falou aqui, né? Um grande diretor de futebol. O torcedor do Cruzeiro ficar um pouquinho mais tranquilo. Qual a probabilidade que tem do Cruzeiro conseguir fazer um acordo, na sua opinião, para que não pague 63 milhões e o Elton tem aqui, essa veia dele dilatada, que ele quase ficou louco quando falou 63 milhões. Eu sempre digo isso, Breno, quando me perguntam uma coisa que eu não sei responder. 50%. Ou é sim ou é não, entendeu? 50% aí cairia o quê? De 63 para 50% o valor? Não. 50% de chance de fazer um acordo que não seja. Não, mas você Ou acredita vai ser ainda sim nesse ou vai ser não. 50%. O Elton não acredita, não. Você O Elton acredita não ainda que acredita, a facada vai ser grande. Gente, eu A Se a facada vai ser facada é de grande. 63 milhões ou não é? Eu, sinceramente, É, tô com você. Pra mim o André Cury chega no cliente dele e fala assim, querido, fica na paz. Essa pica é do Cruzeiro. Deixa eu falar um Sabe negócio. O que pode acontecer, Eles gente? não O estão que pode nem aí, acontecer? gente. Eles não estão nem aí. Por isso que torcedor tem que entender. Não, o torcedor Quando o jogador diz precisa assim, ai, sou apaixonado, ai, minha vida é isso aqui, eu tenho raiz aqui, tem... Isso que o eu solto Everton bola. falou, cara, Esquece isso é o perfil isso. exato Porque de na hora empresário que, de na futebol, hora que, não é que erro do acontece a treta, o cara fala assim, não, tem contrato, se quiser paga multa. Acabou, cara. O que pode acontecer? Cenas dos próximos capítulos, o que pode acontecer? Então, ô Elton... Protelar o na grande- justiça? O que seria protelar na justiça? Seria o Cruzeiro rescindir o contrato unilateralmente e não pagar. Não, mas aí beleza. 60 vira isso não vai, isso não 200. vai, isso não vai acontecer. O que pode acontecer é o Cruzeiro tentar fazer um acordo com ele e pagar parcelado. Mas conhecendo o futebol, assim, como funciona a cabeça de empresário, o que eu imagino, eles não vão exigir o valor integral. Eles vão aceitar talvez ali um acordo para diminuir 10, 15 milhões. E aí paga num tempo menor ou num tempo maior, que vira
quase uma aposentadoria pro cara, velho. Nossa. Isso é absolutamente natural. E, gente, o Flamengo parou de pagar o Romário em 2005, 2010, não, 2015. Isso acontece no futebol desde que o futebol é futebol. Desde que o futebol é futebol. E assim, esse caso do Dudu, ele vem à tona porque está sendo um fim de contrato basicamente litigioso, quase litigioso. Por isso, porque alguns contratos chegam ao fim e falam, não, fizemos um acordo amigável. E o clube paga a perder de vista jogador. É só você ver aí em balanço. O clube vai pagando jogadores, empresários e tal, a perder de vista. Eu estava vendo outro dia o balanço do São Paulo devendo coisa de 2015, 10, o Daniel Alves e pagando até hoje. Tempo. O São Paulo paga 42, porque mais um terminou de forma de litigiosa. Sim. Porque se não terminasse, o São Paulo ia falar, não, fizemos um acordo amigável. Ainda continua pagando. Continua pagando. O São Paulo diria, fizemos um acordo amigável. E continuaria pagando o Daniel sem ninguém saber. Só para deixar claro quando o Léo Jardim chegou ao clube, já falei isso aqui, quando o Léo Jardim chegou ao clube, o Léo Jardim pediu explicações sobre um monte de jogadores contratados e seus contratos feitos. Por exemplo, o pessoal contratou o Elton. Por que deram um contrato tão longo nesses moldes? Me explica a contratação do Breno Galante. Contrato longo e quais os critérios que vocês usaram para contratar o Breno Galante? Pai, esse zagueiro do Atlético Paranaense aqui, o Thiago Valu, por que contratou ele pagando X milhões e qual o critério que foi usado da troca? Então, e o Thiago Fernandes? O Thiago Fernandes estava mal, etc. Os números não eram positivos, etc. Então, por que trouxe um contrato tão grande com valor tão alto? Confiança. Só que aí que tá. Você contrata com critério ou você contrata os parças? Você contrata com critério ou você contrata os parças? Por exemplo, o Cruzeiro precisava de grandes bandeiras, mas o Cruzeiro precisava de um time mais físico, né? Um monte de coisa. Tanto que o próprio Léo Jardim, quando ele identificou os problemas, aí os gestores do clube disseram assim, então vamos dar aqui a chave do futebol, Alexandre Matos. Toma aqui, Léo Jardim, você cuida, Matos. A partir de agora você fica só para resolver essas picas aí que estão pintando. Então, e tirou todo o efeito de comando, ou de CEO. Ele foi para um reles diretor de futebol, cara. Lá dentro hoje. Não apita nada, não manda nada. E tá aí para resolver problema. Sabe os problemas que você me causou, você tá aqui para resolver. E aí, o problema é que se for mandar embora também, é mais uma multa absurda. Então, e olha que vida maravilhosa. Mantém o salário, menos responsabilidade. Senta em cima do contrato, né, Thiago? Você imagina se a gestão do Pedro hoje está fazendo um ano, né? Se isso tudo que está acontecendo durante a gestão Ronaldo, isso jamais aconteceu. Você imagina se fosse o Paulo André ou Pedro Martins, hein? Responsáveis por uma operação dessa. Nossa! Acho que o barulho ia ser maior, né? A gente gosta de lembrar o fracasso. Não, Thiago, fracasso e caro. A gente gosta de lembrar o fracasso e caro é o que tem... Conversa com algum torcedor do Cruzeiro, pelo menos a época desse fracasso era mais barato. A folha não era de 20 milhões. Né? Também não... Mas é o torcedor que paga. Aí eu sei o seguinte, assim, eu e o Elton vamos guardar uma frase sua que você falou aqui agora para usar contra você daqui a pouco. Não tem como, né? Quando você vira e fala. Bom, deixa eu só confiança terminar. também é um critério de contratação. Você falou isso. Rapidinho. Não, então tudo bem. Assim, então na hora de chegar na tela vamos conversar sobre isso. Né? Acho que o Pedro Lourenço, a estrutura de futebol do Cruzeiro para mim ruiu, eu já falei várias vezes, né? E esse caso do Dudu é a cereja do bolo, né? Não bastam só os fracassos dentro do campo, as contratações, algumas injustificáveis, como o caso do Peralta, que custou 3 milhões de dólares, 60% do passe. E, esportivamente, as coisas não acontecem, notícias internas continuam vazando. Então, é o retrato do Cruzeiro no último ano, mas aí é o Pedro Lourenço que tem que sentar e pensar. Ele pode até conseguir fazer o Cruzeiro chegar onde ele, Pedro Lourenço, pretende, que é a volta do caminho de conquistas, de títulos, mas eu acho que esse caminho vai ser um caminho mais espinhoso e difícil. Todas as vezes que por vezes eu estou em São Paulo, eu estou no Jogo Aberto, eu estou simplesmente em algum lugar em São Paulo que as pessoas vêm me perguntar sobre a gestão do Ronaldo no Cruzeiro, eu uso mais ou menos o mesmo argumento que eu falei agora sobre o jogador que diz que eu tenho raízes aqui, eu amo o clube e tal. O Ronaldo veio para cá para fazer negócio e ganhar dinheiro. Tá errado? Errado não tá. Mas também não coloca como, não, porque se eu tenho críticas severas. Viemos para fazer um negócio e fez e ganhou muito dinheiro às custas da instituição. Fez RJ e pagou em dia porque era obrigação, montou um time que não era
próximo de 1% do tamanho do clube. Ah, mas não tem problema, também não arriscou nada, ainda deixou... Briga e com ainda ele levou... Não. Trata o HG, não. Eu acabei de falar, respeito cada torcedor que enche a bola, que elogia e tal. Mas quais os resultados? Não tem, e os resultados? Cara, Os resultados. Não, os resultados. Eliminação pro Souza na primeira fase da Copa do Brasil. Então, beleza, você tá pegando a desgraça. Então, Não, mas é resultado. Então, esse Cruzeiro também tem algumas desgraças. Ué, então vamos lá. Vai. Perder pro Mochuquiruna também é uma desgraça? É uma desgraça. Perder pro Palestino da Se forma for que perdeu, eliminado agora, também é uma desgraça. É uma desgraça. Então tá na conta da gestão. Mas assim, a gestão passada, a gestão milionária chegou ao final da Copa Sul-Americana. Você pensa os problemas da gestão atual, óbvio que são muitos, gigantescos. Só que eu entendo que você buscar um exemplo na gestão do Ronaldo para justificar qualquer erro da gestão atual não justifica. Cara. Porque o Ronaldo enxergava o Cruzeiro desse tamaninho. Os caras não tinham raízes aqui, já que o negócio é ter raízes. Os caras enxergavam o Cruzeiro desse tamanho. Você não vai Ninguém brigar, falava, não comunicava com a torcida, afastou Agora a torcida fica em do silêncio, clube né? e não fez mais do que obrigado. Não, comunicava mal pra cacete. O clube ficou longe da torcida. Não busque no fracasso, não busque no fracasso modelo pra justificar os erros da gestão atual. Eles Tá davam até errando pra palestras cacete. demais. Muito. Mas aí o Pedrinho, que Eles não era davam do ramo, muitas entregou palestras. o clube nas mãos do Alexandre Matos e o Alexandre Matos fez um monte de bobagem. Ponto. Aí dizer assim, mas pelo menos na época do Ronaldo, o Cruzeiro reduziu de tamanho, a marca ficou muito menos valorizada. A torcida se afastou, a torcida não apoiou como apoiaria agora se os resultados tivessem minimamente acontecido. A torcida não apoiou, a torcida não largou hora nenhuma no Cruzeiro. A torcida se afastou do clube, mas não é na arquibancada não, meu time. O clube não comunicava, o número de sócios diminuiu. Eles enxergavam o clube desse tamaninho. O cara da XP virou uma referência. Ai, vamos tratar aqui com fulano. Os caras vieram aqui para pegar e vender. Sabe aquele negócio de recuperar a empresa? A empresa do Galante tá quebrada, eu vou lá, compro e põe no mercado e vieram para ganhar dinheiro. Então não vem buscar no fracasso da gestão atual, que a gestão do Ronaldo é um exemplo, que não é. E outra coisa, se você conversar com gente lá, com gente que está lá hoje da gestão, mas não é de futebol, não, gestão do clube, eles vão te apontar uma lista de merdas ocorridas e descobertas após o negócio ter sido feito. Mas aí tem que buscar informação, porque eu não tenho nem tempo para ficar falando isso aqui. Então, assim, para mim é um fracasso. Não, mas a outra também era ruim demais. Só que a outra fez as obrigações, o básico, entregou o básico e todo mundo... eu não vejo assim. Não, esportivamente a gestão do Pedrinho já é melhor que a do Ronaldo. Ou eu tô falando bobagem? Mas desportivamente ué. A gestão do Pedrinho estava na final da Sul-Americana. Verdade. Que foi encaminhada Agora tá entre os quatro. Não, encaminhado. O que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos, o que pode acontecer nessa temporada. Mas o que foi encaminhado pela outra gestão foi uma eliminação na fase de grupos. O Cruzeiro tinha 3 pontos conquistados nos 3 primeiros jogos. Tem 0 agora, viu? Nos 3 primeiros. Então, só que depois essa mesma gestão que está com 0 agora foi vice-campeão da Copa Sul-Americana. Com a base do time do Ronaldo. Então é o seguinte... Não foi com a base do time do Ronaldo. O Caio Jorge foi o melhor jogador, do lado do Matheus Henrique. Você chega numa final que os dois fazem a jogada do gol. Desculpa, não foi a base, Elton. Não foi. Eu preciso falar de como foi. A base era. 2 reforços você citou. Seguinte, cara, todo mundo quer saber a respeito do Dudu. A treta é a seguinte, Dudu, ele reclamou, pediu demissão do treinador, enfim, começou ali aquele complôzinho ali pra derrubar o técnico e acabou que ele caiu por causa disso. Não só por causa disso. A questão da entrevista que ele concedeu pro competentíssimo amigo nosso Samuel Venâncio após o jogo contra o Palestino foi só a cerejinha do bolo. Não teve absolutamente nada a ver com aquela entrevista. A coisa já era interna. A gente vai apurando ali, pergunta pro outro ali, o jogador não fala, mas você acaba deixando o ar, você vai juntando as peças do quebra-cabeça. E o seguinte, cara, o Dudu não gostou de estar no banco de reservas, inclusive no início estava muito bem, pra mim era um dos melhores do ataque do Cruzeiro, vinha jogando bem, nos últimos jogos não, principalmente no que ele entrou no decorrer da partida e naquele contra o Palestino também foi a água de batata, mas ele já tem esse histórico de reclamar do treinador, enfim, esse tipo de coisa, e o que acontece? Isso aconteceu no Palmeiras, tá? E o Dudu, pelo visto, é mais fácil o Igor Assunção virar torcedor do Cruzeiro, tatuar o escudo do Cruzeiro no peito, do que o Dudu permanecer no Cruzeiro. Agora, ô Diguinho... o Dudu vem pro galão. Isso aí, você queria no Atlético? O Dudu vem pro galão.
Você queria ele no Atlético? Por 1/3 do salário dele, eu queria. Não vai rolar. Por 1/3 eu queria, pelo que ele ganha, não. Porque o que acontece? O abacaxi, o pepino, o pepino vai ser descascado pelo Alexandre Matos, tá? O Alexandre Matos é o responsável por trazer o Dudu, então o Dudu, pelo visto, não vai mais permanecer no Cruzeiro. A multa rescisória é altíssima, gira na casa entre 50 e 60 milhões de reais. E o que acontece? O Pedro Lourenço ele quer ter o menor prejuízo possível. E pelo que eu apurei também, o ambiente lá na toca dos atletas com o Dudu... Ele não pagaria 2/3 do salário e a gente pagaria 1/3 só pra ficar livre do Pra Dudu, ficar no Atlético, não. 2/3. Aí ele paga o salário inteiro e empresta pro América. É mesmo? Porque o pessoal vai estar, ainda mais vocês. Se o América pagar, né? Vocês merecem O nada, cara não. sai do Palmeiras, do mesmo jeito que ele tá saindo do Cruzeiro. E vamos rasgar a chita, padrinho. Ô, Milton, vamos ser bem didáticos pro torcedor. Vamos lá. O jogador do Pedro Lourenço foi o Gabigol. O jogador que o Pedro Lourenço queria mesmo, que era o sonho dele, era o Gabigol. Inclusive, aquela apresentação no Mineirão, que foi o Dudu, foi todo mundo, ali foi pro Gabigol e a galera veio, né, e vieram os outros atletas para serem apresentados, que foram contratados. O Dudu, tudo que começa errado termina errado. O Dudu tinha feito um negócio com o Cruzeiro, tinha firmado um negócio com o Cruzeiro, dado a palavra, etc. Inclusive, tinha um documento assinado com o Cruzeiro, que a própria Leila Pereira expôs, tá? E o Cruzeiro chegou a fazer o anúncio, e creio eu que foi naquela jogada, na hora que ficaram sabendo, né? O empresário liga pro diretor de futebol que fala que os caras estão tentando fazer com que ele não vá e anuncia de uma vez, porque aí já não tem jeito. E o Dudu, literalmente, urinou pra trás. É o famosíssimo, deixa eu pegar o nome dele aqui, você sabe. André Cury. Ele mesmo. Esse eu não tô querendo no Galo então, não. Ele nem mesmo. de graça. E aí, o jogador do Cury eu não quero nem de Isso. graça. E o que acontece? Depois disso, né, a torcida do Cruzeiro ficou puta da cara, com razão. E aí o Dudu vem depois, é anunciado, sai do Palmeiras, olha que beleza. A Leila ficou muito revoltada, com razão, porque na época se negocia o Palmeiras ia ganhar uma grana, ele saiu, entre aspas, de graça do Palmeiras, o Palmeiras não recebeu um centavo do Cruzeiro pro Dudu vir, porém o Dudu mostrando aí, e me decepcionou muito. Eu que tive a possibilidade de entrevistá-lo na toca, quando ele chegou, e até aquela entrevista que a gente fez exclusiva com ele pro 98 Futebol Clube, sabe? O cara tava com um brilho no olho, você sabe? O cara veio pra agregar. Mas ele não tava jogando mal, Adrola. Não tava jogando mal, mas não tava jogando mal, inclusive assim, quando ele foi pro banco de reservas, foi cobrado. Ele era o melhor. Por você, por mim, pelo claro. Cabido, pelo Milton, pelo Grice, por quem acompanha futebol. A ida dele pro banco. Ninguém entendeu a ida dele pro banco. Inclusive, ele era o jogador mais lúcido do ataque do Cruzeiro. Inclusive, eu até levantei a questão. O Wanderson tá rendendo isso tudo pro Dudu e pro banco. Mas, Igor, pelo visto, a questão não é só o futebol apresentado por ele. A coisa já vinha degringolando ali nos treinamentos. Enfim, de maneira interna. Chegou a informação também de que houve aí um confronto entre o Dudu e o Pedro Júnior. Naquele jogo lá contra o Palestino, tá? Houve... O Pedro Júnior foi cobrar e tem que cobrar mesmo. O Pedro Lourenço tem que cobrar mesmo dos atletas, porque os caras têm salário em dia, tem uma estrutura absurda e o Pedro investiu um absurdo. Óbvio. O cara, ele quis bater boca com o dono? Parece que sim. É tipo o chefe nosso virar, amigo, vocês estão virando Nokia. E aí a gente cobrar dele pra bater boca com ele. Exatamente. Entendi. Entendeu? E tipo assim, a gente não entregando nada e o pessoal parando de anunciar aqui. Tava entregando. Enfim. Mas o que acontece? Ele tem o direito dele, claro, de questionar, mas aí depende da maneira e como. E as informações vão chegando, ele participou daquela reunião com o próprio Pedro Lourenço, tá? E os jogadores não compraram o barulho do Dudu. Claro. Inclusive, além do Dudu, tinha um outro atleta, eu tô até procurando saber aqui nomes, porque eu vou citar nomes, porque depois de 2019 eu aprendi muito, tá? Porque o torcedor do Cruzeiro tem que saber quem é quem. Essa balelinha de que você vai com o microfone na boca... Não, lá tá tudo tranquilo, não tem nada disso. Geralmente, quando tem, os caras não vazam pra resolver lá dentro e eu sou daquela lógica do Lucha. Quebrem o pau lá dentro e resolvam e ninguém e nada é maior do que o Cruzeiro. Então, teria mais um atleta que estaria comprando esse barulho aí, né, pedindo pra encostar o treinador, que não estaria gostando. Eu disse que quando eu tiver o nome eu vou trazer. Desculpa. Então, o senhor tá igual o Milton, a gente fala, curioso, mas parece que... Porque eu sou curioso. Às vezes eu me comunico mal, desculpa, porque eu sou voltar curioso, pra faculdade. só isso. E aí o que acontece? Esse jogador já foi removido dessa ideia pelo grupo e o grupo do Cruzeiro não está satisfeito, principalmente com a postura do Dudu. Entendeu? O cara pode cobrar titularidade, o cara tem que mostrar, tem que jogar, enfim. Inclusive,
os jogadores do Cruzeiro têm que ficar muito atentos. No jogo passado do Cruzeiro, tinham 2 câmeras, só no banco de reservas do Cruzeiro, filmando o Gabigol. O tempo inteiro, esperando ali uma leitura labial, esperando ali pra ver a reação dele com o provável gol do Cruzeiro, só que a turma quebrou a cara que ele foi lá comemorar junto, e ele já tinha feito isso naquele jogo contra o Bahia, quando o jogador, eu até chamei a atenção pra isso, porque a turma ficou olhando pra ver, né, pô, o cara tá no banco, não vai comemorar, o cara tá torcendo contra, e pelo que eu soube, a entrega dele nos treinos tem sido muito grande, ele entendeu e ele sabe que ele tem que buscar de novo recuperar a posição dele, jogando. Não adianta vir para microfone, não adianta vir pedir saída de treinador, enfim, então isso mostra muito da questão do caráter do atleta, isso mostra muito quando o jogador tá do lado do grupo ou não, e o Pedro Lourenço vai aprender muito com isso, vendo até a duras penas, mas vai aprender. O Felipe Melo, que jogou com o Dudu no Palmeiras, ele tava falando sobre essa questão, né, que sempre que ele foi pro banco de reservas, ele tentava resolver isso Felipe Melo, jogando melhor e mostrando pro treinador que não tem condição dele ficar no banco, deixar o jogador no banco, e é isso que tem que ser feito. Agora, nego achar que história ganha posição no time, não ganha. Inclusive, Igor, mas o Dudu dentro aqui, ó, dentro de tudo aquilo, sim, vinha que jogando foi bem. falado antes. Pra mim, ele não merecia banco. Pois é, dentro de tudo aquilo que foi falado antes, eu acho que ele tinha uma razão em cobrar o fato dele ter ido pro banco de reservas. Porque eu não estava acompanhando os jogos, mas eu estava acompanhando os comentários de vocês. Agora, bom, de qualquer forma foi pro banco e não dá pra ficar fazendo inferno. Agora, também, fazer né? motim também, e achando não, pedir que cabeça de treinador, não. Entendeu? Aí a coisa muda de figura. A pergunta porque já... ele tem o respaldo do senhor do Cruzeiro. Já peça porque ele é um jogador do Matos. Torcedor atleticano mandar no 31 99316 9898, que eu escrevi pro Milton e não consegui entender. Manda pra gente, torcedor atleticano, você gostaria de ver o Dudu no Galo? Se sim, em quais condições? 99316-9898. Torcedor do Cruzeiro pode opinar também. Vocês querem ver o Dudu no Galo? Você quer que o Dudu permaneça no Cruzeiro depois disso ou não? Dudu fica? Dudu ou Dudu vai, sai? Enfim, vai ser muito difícil. E o seguinte, padrinho, o Pedro Lourenço foi muito enfático. O Alexandre Matos vai ter que resolver isso. Sim. Entendeu? Ele quer ter o menor prejuízo possível. Se o Dudu vai... eu tô aqui tentando apurar em relação ao treino que tá rolando agora na Toca da Raposa 2, para saber se o Dudu treinou com o grupo, se ele vai treinar em separado, se ele vai treinar no horário alternativo, porque, querendo ou não, ele é funcionário do Cruzeiro. Sim. E as informações que chegaram é o seguinte: ele tá para cumprir o contrato, certo? Tá liberado dos treinos essa semana, né? E o Cruzeiro tem que cumprir o contrato dele com o Dudu, perfeitamente. Ou seja, nada no contrato... não existe nenhuma cláusula no contrato do Dudu que garante a titularidade dele, tampouco que ele vai ser relacionado para os jogos. A gente já viu o caso de jogador começa a treinar no horário diferente do grupo, tá? Isso a gente já viu, inclusive a gente já viu no próprio Cruzeiro acontecer. Então, o negócio é o seguinte: essa situação deve ser definida e pelo que a gente tem apurado, pelo feeling que a gente tem, pelo que a gente tenta conversar com pessoas que estão lá dentro no dia a dia, Dudu não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro. Infelizmente, porque pra mim era um cara que veio, que é tecnicamente muito bom jogador, tava mostrando isso, era pra mim do ataque do Cruzeiro um dos mais lúcidos, mas infelizmente essa questão, né, do comportamento e principalmente de coisas internas, como diz o meu grande amigo Rafael Sobes, que a gente não fica sabendo 10% do que rola lá dentro. É isso aí, parceiro, é isso aí, peixe. Porra, a galera falava comigo, pô, Romário, você treina separado? Pô, é castigo? Não, porque eu era privilegiado. Eu treinava separado para fazer o que eu sabia fazer, sem precisar ficar 3, 4, 5 horas. E não só isso, o senhor... Aí, Dudu, pô, você vacilou, Dudu. E não só isso, o senhor já disse em entrevista que o senhor chegava da balada. É verdade. O senhor não bebia, seu negócio era mulher, chegava da balada, não tinha condição de falar, ó, eu vou dormir ali dentro, outras coisas, eu vou dormir ali dentro, vocês vão falar comigo que... Vocês vão falar com a imprensa que eu tô fazendo atividade física, mas não era, tava dormindo pra se recuperar, Romário. Gordinho, parceiro, é o seguinte, diga. É mulher até hoje, tá? Eu sei. Eu gosto de mulher até hoje, viu? Eu não mudei, não. Eu sei, eu já joguei no Vasco, já joguei no Flamengo. O senhor só mudou de time, de lado, mas não, continua mulher ainda. E o seguinte, viu, Milton? É uma pena, Milton. Sim. É uma pena porque foi criada uma expectativa e, como eu disse, Dudu é um grande jogador. E vinha mostrando isso, inclusive, quantos e quantos jogos a gente transmitiu e dizia, pô, esse lateral vai sonhar com o Dudu. Olha a bola que ele tá jogando, olha como é que ele tem... E, inclusive, vários jogos onde o time estava muito mal, ele era o oásis no deserto, era o cara que corria, que marcava, que tentava fazer aquilo que o treinador queria. Então,
teve esse atrito com o treinador do Cruzeiro e um recado para os atletas foi dado a respeito disso, tá? O nosso companheiro até Jorge Nicola já veio trazendo informações de que o Leonardo Jardim teria tido em outros clubes problemas, né, com jogadores, etc, etc, mas o Pedro Lourenço disse o seguinte: quem escala agora, quem manda na questão da parada, o que ele quer, e ele entendeu e acha que é capaz de fazer isso e entregar isso para ele, é o Leonardo Jardim. Então o jogador vai ter que respeitar a hierarquia que tem no Cruzeiro, porque 2019, naquela zona, naquela bagunça que tava, quem sabe se aqueles Lúcifers que estiveram lá tivesse deixado o Rogério Ceni trabalhar e fazer o que tinha que ser feito e não tivesse armado casinha pro treinador de entregar para o jogador, inclusive o Dedé entrou de gaiato, que o Dedé, coitado, ele foi tentar conversar de uma maneira e tomou no meio, né, e saiu lá como, o Dedé, pelo contrário, porque quem armou a casinha, quem chegou nos nego velho e falou aqui, ó, vai botar você no banco aqui, ó, vai te tirar, eram os Lúcifers que estavam comandando o Cruzeiro naquela época, tá? Mas graças a Deus foram expurgados de lá e agora o Cruzeiro precisa de fato ter essa certeza, coisa que não teve no início aí com os treinadores que passaram até aqui. Cara, só uma coisa, eu não consigo entender. Qualquer empresa funciona da seguinte forma: você tem a hierarquia dentro da empresa, correto? Você é um funcionário, você tá ali para fazer aquilo que lhe compete e que que você diretor, se propôs a fazer. Exatamente, ele vai chegar e vai, ó, é isso você vai fazer, vai ganhar o seu salário no final do mês, beleza. E isso eu acho que rola do mesmo jeito num time de futebol, principalmente agora que a gente tá falando de SAF, né, que é uma empresa. Então, é o seguinte, você é jogador, você tem o treinador, são vários jogadores, nem todos vão jogar. Agora, se o treinador chega, você, beleza, fica no banco e faça a sua parte, cara. Sossegado. Não tem que falar, eu tenho que ser titular, não existe isso. O treinador é o responsável, ele será cobrado. Cada um será cobrado pela sua função. Se você atropela, se a comissão entende que o cara não tá entregando e tal, o cara tem que calar a boca. Não, mas às vezes a própria esquema tático e procurar fazer aquilo como o senhor citou na jornada. O que o senhor citou na jornada? O senhor falou que eu falei que, por exemplo, você precisa entregar, né? Você precisa... O Adroaldo, como não estava entregando, a gente trouxe o Samuel Venâncio. Sacanagem. Eu adoro fazer. O tempo passa, o tempo voa. Então eu vejo dessa forma. É uma empresa e eu acho que o futebol é a mesma coisa. O jogador não tem que ficar insatisfeito. E não só isso, Milton. Gerir um grupo é muito difícil. É muito complicado. Muito. A gente que teve eu tive a oportunidade de conviver com 2 treinadores mais de perto, o Marcelo Oliveira, que a gente via como é que ele fazia ali e tal. Inclusive, ele tinha o braço direito dele dentro do grupo, que era o Tinga. Sim, tá? Sim. E ali a gente via com o Mano Menezes, ele até falava com a gente, cara, é complicado, é difícil, às vezes determinado jogo você tem que ter um jogo de cintura com determinado jogador, porque você não tá mexendo só com o jogador, você tá mexendo com o jogador, com a família do jogador que ver ele jogando, com o empresário do jogador, e esse empresário aí do Dudu a gente sabe como é que ele é, que quer o jogador jogando e por aí vai, enfim, espero que seja resolvido da melhor maneira possível e chateado porque eu esperava muito do Dudu no Cruzeiro, é um jogador que saiu daqui, que saiu da base do Cruzeiro, mas infelizmente pelo visto tá se achando mais realista do que o rei. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!